que está acontecendo com as igrejas das últimas gerações? No que os últimos cristãos estão se transformando? Onde estão os cristãos verdadeiros? Onde estão ou foram parar os que são uma nova criatura, que nasceram de novo, que são regenerados pelo poder do Espírito Santo? Aqueles que buscam a santidade e buscam se parecer a cada dia mais com o Senhor. Como aprendemos da primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 6, quando nos diz que aquele que está nele deve andar como ele andou, ter uma trajetória de vida semelhante ao Senhor. Onde estão aqueles que buscam a presença, a justiça e a comunhão com o Altíssimo Deus? Onde? Onde estão ou vivem aqueles que têm uma vida de oração constante e perseverante, como nos manda o Senhor? Como aprendemos no Evangelho de Lucas, capítulo 18, do 1 ao 8, ou no Evangelho de Lucas, capítulo 11, do 5 ao 13, e principalmente com o ministério do Senhor, de profunda oração, a prioridade do Senhor, a prioridade de Jesus, quando no seu ministério na terra foi oração. Ele deixava tudo para estar e passar tempos e mais tempos com o Pai. E aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, onde estão? Como nos manda a carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 14. Por quê? Porque tantos que se dizem cristãos atualmente estão amando o mundo e o que no mundo há? Por quê? Porque tantos estão se desviando do caminho da verdade de Deus e estão entrando pelo caminho falso da hipocrisia e da mentira, se esquecendo do ensino do Senhor sobre os dois caminhos do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Porque vocês não conhecem a Deus, como nos ensina a palavra, Efésios 4, 6. Vocês não temem a Deus, Romanos 3, 18. Vocês não conhecem a Deus e não temem a Deus, e dizem que o adoram, mas na realidade vocês não o adoram, e muito menos o amam. As igrejas das últimas gerações não são puras e muito menos santas. As igrejas das últimas gerações não são puras e muito menos santas. Elas não vivem e nem ensinam sobre a necessidade urgente de cada um ter uma vida profunda de oração. E assim como o ministério de Jesus foi ter uma vida de oração constante, como já disse, perseverante, sem nunca desfalecer, sem nunca desanimar, oração movida pelo Espírito de Deus. Onde estão os verdadeiros cristãos? Hoje, os púlpitos das igrejas estão secos, pois perderam a intimidade com o Espírito do Senhor. Por quê? Respondam. Porque vocês caminham pela estrada sem volta do engano,
da facilidade carnal e que só tem um destino eterno e certo, que é o destino oposto aos céus e só tem um nome: inferno. Não é hora de festas, não é hora de troféus, de fama e tantas coisas que agradam a carne, mas entristecem profundamente o Espírito de Deus. A igreja hoje se esqueceu de que Deus é por excelência santo, profundamente santo. E Ele, o verdadeiro Deus das Sagradas Escrituras, não tolera em hipótese alguma o pecado. E a característica maior do Espírito de Deus, que representa o senhorio de Cristo nas igrejas, é a santidade. E só em Deus há a majestade suprema e a santidade perfeita. Só em Deus há a majestade suprema e a santidade perfeita. E você, meu irmão ou irmã, é chamado a ser, mais do que qualquer coisa, santo. E ser santo como Ele é e sempre será. Como Ele nos revela nas Sagradas Escrituras, tanto no Antigo Testamento, em Levítico, como no Novo Testamento, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Sede santos como eu sou santo. Não jogue fora a eternidade. Ela, que há mais ou menos 2000 anos atrás, desceu dos céus, deixou a sua glória nos céus e veio à terra como um homem, vivendo uma vida perfeita como qualquer um de nós. E Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, o homem. Assim como o próprio Senhor nos diz no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10. O Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que havia se perdido, o homem. Jesus, que como homem viveu uma vida perfeita e santa, e em seu ministério na terra ofereceu ao homem a reconciliação com Deus. Ele, que não conheceu o pecado, e no entanto pagou o preço dos pecados de toda a humanidade, pagando então o que a justa justiça de Deus exigia, e por isso sofreu a também justa ira do Deus Altíssimo contra o pecado e o pecador. Deus, Ele mesmo, pagou a si mesmo o que toda a humanidade lhe devia, por praticar o pecado continuamente e amá-lo. E Jesus, sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, sofreu e pagou tudo que você ou eu devíamos a Ele. Você já parou alguma vez para pensar e refletir sobre isso? Jesus, como um verdadeiro Deus e como um verdadeiro homem, sofreu e pagou tudo que você e eu devíamos a Ele. Se você nunca parou para pensar, reflita agora sobre isso. E o preço que nenhum de nós conseguiria pagar, mesmo vivendo uma eternidade no inferno, devido à tremenda malignidade do pecado, Jesus o fez em nosso lugar, em um único sacrifício perfeito, como Cordeiro perfeito de Deus. Como João Batista, por 2 vezes,
No Evangelho de João, capítulo 1, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É momento e hora de arrependimento e fé verdadeiros, baseados somente no verdadeiro Evangelho de Cristo, que do início ao fim de seu ministério, do seu ministério público, pregou e ensinou sobre a necessidade do arrependimento sincero para o perdão dos pecados. Mateus 4:17, Marcos 1:15, Lucas 24:47. Isto é o que fala agora a todos vocês. Arrependam-se de seus pecados, voltem-se totalmente para Deus, pois Ele é grandioso em perdoar. Como nos ensina Isaías 55. Arrependam-se de seus pecados, voltem-se totalmente para Deus. Deixe o mundo e seus prazeres. Clame a Deus e refaça o quanto antes o seu compromisso com Ele. Pois Ele quer recebê-lo novamente como um filho seu. Mas é necessário que haja um sincero e profundo arrependimento dos seus pecados, para que você possa realmente alcançar a misericórdia antes que seja tarde. Conforme nós podemos ler na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Então, comece a crescer todos os dias em arrependimento, a crescer todos os dias na verdadeira fé que salva e na santificação, pois sem a qual ninguém verá o Senhor, ou seja, irá para o céu, conforme nos ensina Hebreus 12:14. E eu repito agora para todos vocês a exortação que nos faz a primeira carta de João, capítulo 2, do 15 ao 17. Grave no seu coração. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência também. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O momento agora é de arrependimento de pecados, de mudança de vida, de entrega incondicional àquele que é o Senhor de tudo e de todos, Jesus Cristo. Volte-se para Ele, eu repito, todos os dias, vivendo a cada dia mais na presença dEle, mediante o Espírito Santo.